pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Nicole, sou designer e artista de lettering, e nesse canal eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha vida como artista e empreendedora, e se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha, ativa o sininho para receber as notificações, e se você gosta desses assuntos sobre lettering, sobre criatividade, lá no meu Instagram eu tô todo dia falando sobre isso, então eu vou deixar o link aqui na descrição, para vocês me acompanharem no dia a dia e receberem ainda mais conteúdo e mais dicas. E se você quer aprender a fazer lettering, você está no vídeo certo, porque hoje eu vou te ensinar o passo a passo completo para tu fazer uma composição incrível, daquelas letras decoradas bem bonitas, aquelas frases com uma composição incrível. Vou te ensinar tudo hoje, então sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. E antes da gente começar a fazer o lettering, quero mostrar quais são os materiais que eu vou usar. Para fazer lettering, a gente consegue fazer com absolutamente qualquer material. Dá para fazer com giz de cera, dá para fazer com lápis, com canetinha, literalmente qualquer coisa. O material não faz a técnica que sim vai fazer a arte. Então, os materiais que eu vou estar usando aqui. Uma lapiseira, eu vou usar uma 05, se você não tiver, pode usar também lápis, qualquer lápis grafite. Uma caneta de ponta fina, eu vou usar essa aqui, que é uma caneta nanquim da Staedtler. Eu gosto de usar, mas você pode usar também aquelas canetas tipo Stabilo, que tem a ponta mais fininha e é um pouquinho mais barata que essa. Vou usar também uma caneta mais grossa. Essa caneta grossa que eu vou usar aqui é uma caneta brush, porque eu consigo ter um controle do traço mais grosso, mais fino, para fazer preenchimento. Então eu não preciso ficar gastando a minha caneta fina para fazer o preenchimento. Além disso, eu vou usar aqui uma borracha macia para poder apagar meu esboço, limpar, corrigir as coisinhas que eu preciso. E um limpa-tipos. Isso aqui funciona mais ou menos como uma borracha, só que eu vou usar ele para suavizar o meu esboço. Então eu vou deixar ele mais limpinho assim para eu conseguir fazer a composição sem que tenha muitos riscos me atrapalhando. E também vou usar uma régua comum, qualquer régua que você tiver de 30 centímetros. E sobre a folha que eu vou usar. Vou usar uma folha sulfite para a gente fazer alguns esboços. Então a gente começa aqui fazendo alguns rabiscos de qualquer maneira. E para finalizar a arte, eu vou usar uma folha um pouquinho mais grossa, bem lisinha, que facilita para poder passar a caneta se ela não tiver textura. Essa aqui tem 180 gramas, a gramatura, a espessura da folha, então ela não é muito fina e não vai deixar a tinta passar para o verso. Além dessa caneta que eu estou usando, eu também vou usar outras variações dela. Então, essa caneta nanquim, ela vai ter variação de ponta 0,5, 0,7, 0,3, ou seja, canetas mais grossas ou mais finas para fazer alguns acabamentos. Mas isso não importa muito, porque a gente consegue engrossar o traço quando a gente está desenhando. Então, vamos começar a pensar na composição que a gente vai fazer no lettering. Antes de mais nada, a gente precisa pensar qual vai ser a nossa frase. Então, já pensei na sua casa alguma frase que você gosta, que seja curta e gostaria de transformar em uma arte. A frase que eu vou usar é: errar faz parte do processo. E o primeiro passo que eu faço é simplesmente escrever com a minha letra normal essa frase. Pronto. Aí a gente vai analisar essa frase e pensar se tem alguma palavra aqui que é mais importante que a gente vai dar destaque. Isso a gente chama de palavra-chave. Então, eu sei que errar é uma palavra importante que dá o contexto da frase. Processo também. Outra coisa que eu gosto de analisar na frase é se a gente tem palavras que dependem uma da outra para fazer sentido. Então, no caso aqui, o faz parte, é bom que eles fiquem juntos. Então, quando a gente for separar nosso lettering por linhas, a gente vai tentar deixar o faz parte juntos, porque vai fazer mais sentido. Se a gente não conseguir ou preferir de outro jeito, não tem problema. Mas aqui é uma sugestão da gente manter o sentido da frase, deixando unidas essas palavras. Aí a gente vai começar a pensar na nossa composição. Para fazer isso, primeiro a gente vai criar algumas moldurinhas, alguns quadradinhos, para a gente fazer algumas composições. A gente chama isso aqui no mundo do lettering de thumbnails. Essas miniaturas têm esse nome porque em inglês significa literalmente unha de dedão. Então é uma coisa bem pequenininha, sem compromisso, onde a gente vai fazer alguns esboços de lettering que não precisam ser perfeitos, mas é para a gente pensar em composições diferentes, em soluções para a gente conseguir liberar a nossa criatividade. Se a gente só fizer um esboço, é capaz da gente não gostar. Mas se a gente estiver desenvolvendo ideias diferentes, a gente vai conseguir encontrar alguma solução mais criativa.
Então, aqui eu vou tentar escrever de 4 jeitos diferentes. Não precisa de mais que isso. E se você fizer menos, também talvez você não vai mexer muito com a sua criatividade. Então, aqui eu vou tentar encaixar as palavras de alguma forma que eu acho que fique legal. Eu posso usar, por exemplo, alguns ângulos diferentes. Eu posso aumentar algumas palavras. Então, as palavras que vão ser maiores são errar e processo, porque eu quero dar destaque para elas, eu quero que elas chamem a atenção para comunicar a minha frase. Então, vamos tentar alguns jeitos aqui. Vou começar aqui fazendo o errar em cursivo. Vou colocar o faz parte numa faixinha. Aqui embaixo eu vou colocar, olha só, como a gente teve um espaço em branco maior desse lado, eu vou colocar a palavra do aqui. E aqui embaixo, nessa linha que sobrou, eu vou colocar o processo. Esse é o nosso primeiro thumbnail. E agora a gente vai tentar fazer outras 3 soluções diferentes para a mesma frase. Nesse aqui eu vou começar escrevendo a palavra errar no formato de curva. Então, as letras vão se encaixar de um jeito bem legal aqui. Como, olha só, a gente tem um espaço pequeno, vai encaixar bem certinho a palavra faz, já que ela não é uma palavra muito grande. Aqui, como eu quero destacar a palavra processo, eu vou fazer ela também em curva e vou usar alguns raiozinhos para fazer ela se destacar um pouco mais. Eu gostei dessa ideia e vou tentar fazer uma solução um pouco parecida, então eu vou aproveitar alguns elementos, mas fazendo algumas diferenças. Olha só que legal, consegui aproveitar algumas ideias iniciais. Então, o errar faz eu mantive do mesmo jeito, mas a parte de baixo eu vou estar fazendo de uma maneira diferente. Olha só, então nós fizemos 4 thumbnails e você pode ver que, assim, a arte tá uma bagunça agora, nada faz muito sentido, eu não perdi muito tempo nelas, então eu não tenho preenchimentos diferentes, eu não tenho ainda um traço grosso, um traço fino, ela tá super crua, mas eu já consigo ver onde eu consegui fazer a composição funcionar melhor. Então, onde será que o meu thumbnail ficou mais bonito? Então, eu vou olhar um por um e vou escolher o meu favorito. O meu favorito foi esse aqui, ó, o terceiro. Então, eu vou pegar uma folha mais grossa agora, que vai ser onde eu vou finalizar o lettering, e a gente vai transferir a arte daqui para cá. A primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa folha final, antes de começar a passar o lettering, é criar margens. As margens vão delimitar qual é o limite onde a gente não pode passar com a nossa arte. Então, eu vou passar aqui a régua e fazer como se fosse uma moldura na folha. Então, eu vou limitar bem certinho onde eu não quero passar. Essas margens não têm um tamanho exato, então você pode fazer do tamanho que você quiser. Mais ou menos a espessura da régua que você tem já é um padrão super bom para você delimitar isso. Depois a gente vai traçar as linhas centrais, então tanto vertical quanto horizontal, para a gente conseguir alinhar tudo que a gente vai fazer a partir daí. Então eu começo encontrando o centro da nossa folha e traçando as linhas centrais. Prontinho, já temos as linhas mais importantes e agora a gente vai traçar uma linha parecida com essa na nossa thumbnail. Olha só, nós temos uma cruz aqui no meio, temos a mesma cruz. Por que é legal a gente fazer isso? Porque a gente consegue entender onde exatamente cada coisa vai ir. E agora a gente vai transferir os nossos grids, ou seja, a gente vai perceber a forma onde cada letra tá e vamos passar isso para a nossa folha final. Então, olha só. Aqui, primeiro, eu tenho uma parte com curva. Aqui eu tenho um retângulo maior, um círculo e, novamente, essa parte ondulada. E eu vou transferir isso, depois a gente vai começar a passar as letras. Eu gosto de fazer essa parte manualmente primeiro e depois eu só confiro na régua se tá certinho, porque eu me sinto mais livre para fazer dessa forma. Então, olha só, já transferi os grids para cá, então eu sei exatamente onde eu vou encaixar cada palavra. Agora eu só vou conferir com a minha régua se tá tudo certinho e alinhado. Então, eu vou usar todas as linhas que eu já tenho aqui para conferir. Então, olha só, aqui eu tenho uma medida de 1,5
2. Então, eu preciso que essa parte tenha o mesmo 1,2. Ó, já tô vendo que tá um pouquinho torto. E eu venho aqui e corrijo. Como eu quero que o meu lettering seja espelhado, ou seja, que eu tenho em cima, eu vou ter aqui embaixo, a mesma distância vai ter que se repetir aqui. Então, tem que ter 1,2, já vou descer um pouquinho essa linha. E 1,2 aqui também. E prontinho, agora que eu já sei que meu grid está todo certinho, eu posso começar a trazer as palavras para cá. Então, vamos começar aqui colocando a palavra errar. Como eu sei que a palavra, olha só, errar tem 5 letras, a letra R, que é exatamente o centro, vai ficar no meio do meu lettering. Então, eu já vou começar aqui marcando que aqui eu vou ter o R. Então, aqui eu vou ter o tamanho exato pro E, pro R. E do outro lado vai caber o A e o outro R. Aqui na palavra faz é a mesma coisa. Como eu tenho 3 letras, a letra A eu sei que vai ser o centro exato. Então, eu começo por aqui. Por que é importante a gente fazer isso? Porque às vezes a gente começa vindo aqui do canto. E se eu escrevo a palavra errar e eu faço aqui E, R, R, e eu vou ver, sobrou todo esse espaço para eu dividir as letras A e R. Então, a gente acaba perdendo muito tempo tentando ajustar os espaços. Então, é legal a gente já pensar no centro da palavra e dividir a partir daí. Então, aqui vai o A, aqui vai o F, e aqui vai o Z. Aqui no meio eu vou colocar a palavra parte. Então, eu vou separar aqui o limite onde ela vai encaixar. E a palavra parte também é uma palavra com um número ímpar de letras. Então, vamos começar aqui na letra R. E depois a gente vai para o restante. Aqui na bolinha eu vou ter a letra D e a letra O. Já a palavra processo que a gente vai ter aqui embaixo é uma palavra com um número par de letras. Então, o meu centro vai ser vazio e eu vou colocar as letras P, R, O e C de um lado e S, S, O do outro lado. Então, vamos separar aqui mais ou menos. Ó, eu posso até dividir, ó, o tamanho exato onde cada letra vai ocupar. Então, aqui vai ser o P, R, O, C, E, S, S, O. Assim, eu garanto que tudo vai se encaixar exatamente como tem. Agora, a gente já transferiu todas as palavras para cá, mas elas ainda estão bem sem graça, estão todas super magrinhas. Então, a gente vai começar a trazer um pouco mais de vida. E existem algumas formas da gente fazer isso. Então, vamos pensar um pouquinho como a gente pode fazer. As letras bastão, que são as letras que eu estou usando aqui, elas podem ter duas variações básicas. Então, olha só. Vou escrever a letra E 2 vezes. Ela pode ser uma letra com contraste ou sem contraste, ou seja, com ou sem diferença de espessura. Se ela tiver diferença de espessura, ela vai ficar assim, ó. Então, vocês estão vendo aqui que nós temos um traço grosso e o restante são traços finos. Se a gente for fazer a letra sem contraste, sem diferença de espessura, ela vai ser toda grossa. Então, eu vou engrossar também essas perninhas que a gente tem aqui na horizontal. Então, essas são basicamente as duas diferenças de estrutura que a gente vai poder ter na letra. Ó, com ou sem diferença de espessura. Então, vamos pensar onde a gente pode colocar ou não colocar espessura. Na palavra errar, eu quero fazer uma letra bem bonita. Então, eu vou fazer ela com contraste. Onde eu sei onde colocar o contraste? Nos traços que descem, quando a gente desenha a letra, por exemplo, assim, ó, desci, fui pro lado, fui pro lado. Esse que eu desci vai ser grosso. Isso vai funcionar em todas as letras. Então, na letra R, desci vai ser grosso. Fui pro lado, fino, desci, grosso.
e aqui vai ser grosso, tá? Então, a gente vai fazer todos os traços que são para baixo vão ser mais grossos. Então, aqui eu começo a refinar os meus traços, deixar eles com acabamento melhor. Aqui na finalização, no final da letra E, eu vou fazer uma serifa, que são essas perninhas, esses pezinhos das letras, que eu acho que fica um charme e vai fazer toda a diferença no resultado final. Então, aqui, ó, na letra R, eu também vou colocar onde desce, eu vou fazer mais grosso. Aqui eu tô pensando em fazer um R um pouquinho diferente, então eu vou puxar a perna dele mais pra cá, pra frente, e ele vai ocupar um pouquinho do espaço da próxima letra. Aqui na letra A também, vou fazer a serifa no final, e aqui no traço que eu desço, eu vou deixar ele mais grossinho. Para finalizar, a letra R, começo com a serifa, faço mais grossos os traços que são para baixo. E pronto, a primeira palavra já está pronta, então vamos pensar o que a gente pode fazer nas próximas. Como a palavra faz não é uma palavra muito importante, ela é mais uma palavra de apoio, que liga, né? Então, eu não quero dar tanto destaque para ela. Mas na palavra parte aqui, de repente eu posso só aumentar a espessura dela, para ela ficar mais charmosinha aqui dentro. Então, vai ser umas letras sem diferença de espessura. Elas vão ser todas grossas. Eu venho aqui e vou engrossando todos os traços, sem esquecer de nenhum. Já aqui na palavra do, eu vou fazer alguma coisa bem legal, que é o fundo da letra vai ser preto e a letra vai ser branca. Para isso, eu preciso fazer a letra grossinha o suficiente para quando eu passar a caneta eu não cobrir elas. Então, eu vou fazer como se fosse a letra com a espessura maior. Porque depois, quando eu for pintar aqui, é só eu deixar a letra em branco, sem pintar. E na palavra processo, eu vou fazer também as letras sem diferença de espessura. Então, eu vou fazer ela blocadinha com um traço único. Aqui é bem importante a gente tentar manter a espessura sempre igual. Então, eu não posso ter um P super grosso e o S aqui super fino. Eu preciso tentar deixar ele ficar o mais parecido possível. Então, se vai ter, sei lá, 1 milímetro de espessura, tem que ter 1 milímetro até o final. Aqui na letra S, eu sei que vai ser uma letra mais chatinha, muita gente tem dificuldade, mas você vai ajustando quantas vezes for necessário até deixá-la bem certinho. Então, se você precisar corrigir, apaga, não tem problema. Porque essa parte aqui do meio, ela dificulta um pouquinho, tá? Mas pode perder um pouquinho mais de tempo nela, porque vale a pena. Gente, a base do lettering é isso, as letras já estão prontas. Agora eu tô vendo que aqui eu tenho uns espacinhos em branco, ó, tanto aqui quanto aqui em cima. Então, eu vou preencher com algo que eu gosto muito de usar, pessoalmente eu acho que fica lindo sempre, que são algumas plantinhas. Então, vou fazer algumas plantinhas assim, que eu acho que dão um charme. E elas preenchem o espaço com bastante delicadeza, então fica lindo, assim, 99% das vezes. E aqui embaixo, eu acho que encaixa também de colocar umas plantinhas aqui. Vou fazer umas maiores agora. Agora sim, o que eu vou fazer? Agora que eu já tenho meu esboço basicamente todo definido, eu vou passar o limpa-tipos e refinar o meu esboço para eu só enxergar aquilo que eu preciso. Olha só, o limpa-tipo eu posso passar por cima da arte, que ele não é uma borracha, ele vai deixar tudo mais suave, mas não vai apagar. Eu ainda vou conseguir enxergar tudo que eu preciso. E agora eu posso ver que alguns traços não ficaram tão legais. Então, como eu não tenho mais aquela bagunça, eu consigo ver com mais clareza, eu vou corrigir alguns tracinhos, deixar tudo com a mesma espessura certa, para poder finalizar e logo passar a caneta.
Olha só, como esse traço aqui já estava super mais fino, então eu preciso passar essa revisão aqui para deixar tudo bem bonitinho. Já engrossei e ele vai ficar mais parecido com as outras letras da palavra. Agora que a nossa composição já está bem avançada, a gente vai pensar em como vamos preencher cada letra. Porque nem sempre a gente precisa fazer um preenchimento normal, tudo preto, 100%. Não, eu posso fazer uma letra listrada, posso fazer uma letra pontilhada, uma letra em degradê. Então, vamos pensar em alguns efeitos que eu posso fazer. Um que eu gosto bastante é deixar o meinho da letra em branco e pintar só o restante. Então, ó, aqui, nessa primeira palavra, eu já vou fazer isso. E quando a gente preenche, tudo faz mais sentido, tá? Então, agora vai ficar uma riscalhada aqui, mas a gente já vai entender. Então, esse vai ser o preenchimento. O faz eu vou deixar fininho. Aqui no parte, eu vou deixar ele bem pretinho. Então, vai ser uma letra que vai chamar bastante atenção, né? Porque como ela já é bem miudinha, ela pode acabar ficando muito discreta. Então, aqui eu já vou aumentar um pouco o contraste que ela vai ter. Aqui o fundo do do vai ser preto e a letra vai ser branca. E na palavra processo, eu acho que eu vou deixar em branco. Então, agora, tudo definido, vou só passar o limpa-tipo para suavizar de novo. E vamos, então, para a parte da caneta. As canetas que eu tenho são a 01, 03, 05, 07 e 08. Eu gosto de começar essa parte de passar a caneta com uma caneta bem fina, fazendo todo o contorno. Então, eu vou usar aqui a 03 e vou simplesmente contornar. Eu ainda não vou preencher. Então, eu venho passando toda a linha de fora das letras, uma por uma. Olha só, a primeira palavra eu já fiz o contorno, então vamos continuar o restante aqui, ó. Na palavra faz, eu vou deixar o traço mais fininho, então eu não preciso fazer um contorno, e sim simplesmente escrever ela. Tente não fazer com pressa, porque se você fizer muito rápido, pode tremer, pode borrar, pode estragar. Então, vai devagarzinho, vai com calma, respira, tá? Para você não prejudicar o resultado final do seu lettering. Isso aqui é legal até como uma terapia, porque a gente vai fazendo com calma, construindo. Então, não é para ser algo feito com pressa, e sim com calma mesmo, curtindo o processo. Aqui na faixinha que a gente vai fazer, eu já vou usar uma caneta um pouco mais grossa, que é a 08. Vocês vão ver que aqui a gente tem uma linha reta bem comprida. Se você quiser, pode usar a régua, mas eu gosto muito, pessoalmente, desse tracinho mais falhado, do manual mesmo, do lettering que é feito à mão. Então, eu vou fazer a mão livre, mas se você prefere fazer o traço perfeito, fica à vontade de usar a régua. Mas eu prefiro vir bem devagarzinho e deixar tortinho algumas partes mesmo, porque é feito à mão. E voltando para a palavra aqui, a palavra parte, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no errar. Eu vou contornar com uma caneta mais fina e depois eu venho com o preenchimento. Na palavra do, a gente já tem que ter um cuidado um pouquinho maior, porque a gente não pode borrar nada para dentro da palavra, senão a gente vai distorcer ela. Então, olha só, a gente pode fazer os nossos traços até usando esse espaço aqui de fora que não tem problema, mas a gente precisa manter a parte interna da letra bem limpinha. Na palavra processo, eu quero fazer o preenchimento vazado, ou seja, só com o contorno. Então, eu vou pegar uma caneta um pouquinho mais grossa para aparecer melhor. E por dentro, eu não posso borrar, porque eu preciso deixar ela bem branquinha. Então, aqui eu só vou mesmo fazer o contorno o mais direitinho que eu conseguir. Agora que eu já fiz as letras, eu vou vir fazendo os outros elementos complementares aqui. Então, os raiozinhos que eu tenho aqui em cima, vou contornar eles. E as folhinhas que a gente fez aqui no meio também. Olha só que lindo, gente, que tá ficando o lettering. Agora, como a gente já passou a caneta em tudo, podemos vir com a borracha apagar tudo que a gente não precisa. Então, as minhas guias a gente não precisa mais,
a gente já não precisa mais do esboço. Então vamos passar a borracha em literalmente tudo. Cuidado, sempre lembre de só passar a borracha assim que a tinta já estiver seca, senão você pode estragar toda a sua arte. Então vai com calma, espera um pouquinho se precisar, se o dia estiver úmido, espera um pouquinho mais. Agora que a gente já passou a borracha, podemos ir fazer o preenchimento. Eu vou usar essa caneta aqui, como eu mostrei para vocês, porque ela vai acelerar o processo e não vou gastar a caneta fina, né? Então, ó, uma caneta brush comum, serve qualquer uma, e a gente vai vir aqui preenchendo. Gente, uma coisa que eu acho até engraçado que eu gosto de fazer é que eu passo a caneta primeiro nos traços verticais, porque é mais fácil para mim fazer esse movimento. Então, o que eu faço aqui é primeiro eu faço todas essas partes e depois eu vou no horizontal ou nas curvas. Mas não sei, para mim facilita bastante o processo assim. Pode ser que funcione para vocês também. Ó, como a caneta brush é muito grossa para chegar nesses cantinhos, eu vou dar o acabamento de novo com a caneta fina aqui para finalizar. Agora, olhando assim, eu acho que ainda falta alguns detalhes. Então, eu vou fazer uma sombra aqui na palavra errar. E como fazer a sombra? Tá? A gente imagina que tem uma luz vindo de algum lugar e o lado onde não bate essa luz é sombra. Então, vamos dizer que a nossa luz está vindo daqui, então, de cima e da direita. Então, a nossa sombra vai ser do lado esquerdo e embaixo da letra. Então, eu já vou vir aqui direto com a caneta, vou tentar aqui com a 01, e vou fazer a sombra na palavra inteira, aqui na palavra errar. Legal, acho que já ajudou bastante. Vou fazer mais alguma coisa aqui nessa faixinha do parte, que é, vou fazer umas listras, que, não sei, lembra um pouco o efeito de madeira. Ó, eu faço as listrinhas e vou sumindo com elas com algumas linhas mais curtinhas. Legal, eu acho que para essa parte aqui também já tá bom. E na palavra processo ficou meio vazio e eu vou fazer uma sombra também, mas é uma sombra diferente, ó. Vou fazer essa sombra listradinha assim. Cara, vai destacar super. Tá, para fazer essa sombra eu vou fazer algumas linhas diagonais para eu conseguir manter o mesmo ângulo do começo até o final. E eu vou vir com a minha caneta mais fina, que no caso é a 01. E vou fazendo algumas linhas aqui, diagonais, para fazer essa sombra. Ó, eu tô sempre seguindo esse ângulo que eu listrei ali, né, com a lapiseira. Gente, olha só, ficou assim. Eu adorei a sombra, acho que ficou tudo a ver. Agora eu vou assinar meu nome e aí a gente já vai apagar os últimos tracinhos que eu fiz aqui de lápis. Então esse foi o nosso vídeo hoje. Olha só que lindo ficou o nosso lettering. Hoje a gente aprendeu várias técnicas super legais de como fazer sombra, de como fazer composição, de como a gente colocar a nossa ideia no papel. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu joinha, de comentar aqui para eu saber o que vocês acharam. Se inscreve no canal para vocês serem ativados, ativa o sininho para vocês receberem notificação quando eu tiver próximos vídeos e também quando eu estiver fazendo live aqui no YouTube. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram, onde tem ainda mais conteúdo todos os dias sobre lettering, empreendedorismo e vida criativa, para vocês ficarem ligados e terem isso ou como um hobby ou como uma profissão, assim como eu, tá bom? Muito obrigada por assistirem até aqui, um beijo e até o próximo vídeo!